qual que é o ambiente excludente? Eu já tentei embarcar num voo e sentar na business sem ter pago a business, eu não consegui. Não significa companhia aérea excludente. Aquele voo ele só é possível comercialmente falando porque alguém paga um ticket para que o combustível seja colocado, o piloto seja contratado, o pouso seja realizado, enfim. No caso desse evento especificamente, a gente precisa pagar um estádio, geradores, a gente precisa lidar com logística. Se a gente for abrir o balancete, não só não dá lucro, como a gente, como igreja, está absorvendo um grande prejuízo para a realização do evento acontecer. Agora, eu não posso mentir se eu te disser que não tem muita gente comercializando a fé. Existem mercadores da fé, como existiam na época de Jesus. E o fato de passar no SBT também, gratuitamente para todo mundo, é uma forma de você pulverizar. Não, sem dúvida. Agora, qual que é o ponto, Vilela? Você vai em todos os cultos que eu ministro em Alphaville, Lagoinha Alphaville, todos eles são gratuitos. Você vai assistir minha pregação no YouTube, todas elas são gratuitas. Você está assistindo esse podcast, você não pagou nada para ouvir. Verdade. Em todo o tempo, eu prego o evangelho o tempo inteiro. Eu fiz uma cruzada de milagres em 2022, a gente tocou mais de 70 mil pessoas, teve mais de 4 milhões de reais de custo e ela foi gratuita para todo mundo que estava lá. Não foi gratuita para mim, mas foi gratuito para quem recebeu. Como que ela foi viável, possível? Com patrocinadores, com gente que falou, cara, eu acredito no que você carrega. Aqui é gratuito pessoal, mas tem um custo para fazer. Pois é. Agora, qual que é o nosso desafio? Quando envolve bilheteria e custo, eu sei que é normal muita gente ficar ferida com isso, né? A gente tem ingressos que começam em R$50. A meia custa R$25. É mais barato do que qualquer partida de futebol. O meu ponto eu acho que também tem muita hipocrisia envolvida em muito comentário. Tem muita gente comentando que paga 4 vezes mais do que isso para assistir uma partida de futebol, mas não investiria 1/4 disso para poder estar com a família no evento de 8 horas, sendo ministrado ininterruptamente por convidados que vêm desde a Califórnia até, sei lá, de outro estado do Brasil. Então o que a gente precisa analisar? Será que de fato o meu comentário é por um zelo? Ou será que eu só quero fazer parte do time que reclama de qualquer coisa grandiosa que a igreja faz? Porque assim, tem gente que vai reclamar, por que precisa ser no estádio? Por que precisa ser tão grande? E a minha pergunta é, por que não? Por que o Coldplay pode fazer algo grandioso e a igreja de Jesus não? Por que grandes bandas internacionais podem fazer algo que reúne 50 mil pessoas? Virada na Praia de Copacabana, na Avenida Paulista. Pois é, eu acho que isso tem a ver com, em parte, com a teologia da libertação, que afetou muito a teologia na América Latina e que afeta até hoje a forma como a gente pensa evangelho, que a gente acha que tudo que é de Deus precisa ser pequeno e pobre, e daí vem voto de pobreza e uma série de nuances que discorrem disso. Em parte tem a ver com a mentalidade colonizada também, né? Você pega na América, a mentalidade americana fala de grandeza, fala de conquista, fala de estabelecer coisas que são fora do comum. Você pega a nossa mentalidade. Tem muita gente que acha que a igreja precisa estar sempre em falta, você precisa, né, ter um auditório feio, você precisa ter uma igreja pequena. Cara, eu acredito que o que expressa o caráter de Deus é sempre algo excelente, é grandioso. Eu vejo isso na Arca da Aliança, que foi confeccionada por uma direção de Deus. Eu vejo isso no Templo de Salomão, que foi desenhado e revelado por alguém que tinha um coração segundo o coração de Deus. Eu vejo isso no Jardim do Éden, que foi algo criado pela própria mão de Deus. Eu vejo isso na criação, cara. 6º dia o homem foi criado. E tem tanta cor na íris do olho de cada um que está aqui, tem tantos detalhes que a gente ainda desconhece dentro da criação. Então você pega um Deus que ele é tão rico em detalhes em tudo que faz, eu não consigo acreditar que ele espera da criação algo que seja preto e branco ou pequeno. Eu acho que o estádio ainda é pouco. Eu sonho com um dia em que a gente vai ter pelo menos 10 estádios simultaneamente tocando 500 mil pessoas. Eu acho que uma rede de televisão é pouco. Eu sonho com um momento em que a gente vai ter não só uma rede de televisão falando em língua portuguesa, mas eu já tenho gerado isso em oração. Um momento em que a gente vai ter rede de televisão em língua latina, com transmissão simultânea, traduzindo o que a gente está falando e, quem sabe, sei lá, CBN falando ao vivo um link. Por quê? Porque tem um fenômeno acontecendo no Brasil e alguém precisa noticiar. Eu acho que isso é só o princípio. E um conselho que eu tenho para os acusadores: se isso já te incomoda, eu acho melhor você mutar o nosso Instagram, porque a gente só começou.